Programação da Cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Mais uma edição do Jornal Cidade. No programa de hoje nós vamos falar um pouco de uma ação realizada pela Polícia Militar destinada aos motoristas de aplicativos e também aos motofretistas. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. É rapidinho. Na Itaquan é fácil comprar seu carro novo. Venha! A Itaquan bate o martelo com você. Novo Gol a partir de 29.490. Saveiro a partir de 30.490. Voyage a partir de 31.290. E só na Itaquan você ganha o kit Itaquan. Não vamos perder nenhum negócio. Traga sua oferta e venha bater o martelo com a Itaquan. Itaquan, Presidente Vargas e Castelo Branco. Rapaz, toda vez que eu olho pro mar me dá mais certeza de que quero fazer biologia. Conhecer cada ecossistema, cada espécie, cada tipo de peixe. Engraçado, toda vez que eu olho pra praia, penso em fazer educação física. Ah, fala sério, né? É sério. Se você pode escolher o que vai ser, escolha fazer o Enem. Um ensaio para a vida. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. SBS 30 anos. E você, motociclista, é a nossa história. Agilize seu dia. Bauleto só R$ 59,00. Pneu traseiro para Titan, R$ 56,90 colocado. Mais segurança com o alarme Positron, só 10 de R$ 25,00 colocado. SBS é top of mind. Mais esportividade com o macacão de couro Tex. Mais bota, grátis par de luva, só 10 de R$ 190. SBS 30 anos com você. 3977-2777. sbsmotos.com.br. De volta com o Educador em Entrevista, converso hoje aqui com o Sargento Caparelli. Sargento, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Sargento, vamos falar um pouquinho a respeito de trânsito em especial aqui, de uma ação para motoristas de aplicativos e motofretistas. A gente conversava no intervalo e falava justamente da sua ação ligada ao trânsito, formação, que é muito importante dentro da polícia. Sim. Eu trabalhei em São Paulo no batalhão de trânsito, primeiro batalhão de trânsito, e aí adquiri uma grande experiência por lá. Tenho o curso de trânsito pela Polícia Militar, sou formado em Direito e uma experiência aí de mais de 20 anos na polícia. E justamente, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando também de uma estrutura até dentro do direito viva, porque, olha, tem lá a legislação, mas vão surgindo necessidades, vão surgindo situações que tanto a legislação quanto a estrutura de fiscalização tem que ficar se adequando. Sim, muitas vezes é usada aí a discricionariedade, na forma de atuar, e a gente tem que se adaptar a situações muitas vezes de falta de meios e outras situações que acontecem. Exato, E também o volume de veículos hoje, Acho que a gente nunca teve tanto veículo em circulação, que é lógico, acaba gerando um pouco mais de problema e gerenciar isso exige muito mais. Sim, na população, Batatais está com uma população de, se não me engano, 58 mil habitantes, a gente tem cerca de 28 mil veículos. Então, quase metade da população dispõe de um veículo. Uhum. E com isso, determinados horários, como o horário que o pessoal está se deslocando para o serviço, o horário do almoço e no período da tarde são onde acontecem os maiores números de acidentes. Exatamente. E sempre com aquela questão de preocupação, olha, de tentar evitar, de preservar a vida, mas ao mesmo tempo tem a questão de, resolver logo o problema para liberar o fluxo de trânsito. Então são várias cobranças ao mesmo tempo. Sim, exatamente.
em São Paulo a gente tinha um batalhão especializado justamente por isso, né? Os grandes corredores, com muita quantidade de veículo, muito fluxo, e tudo que acontecia a gente tinha que resolver rapidamente, né? Aqui em Batatais não é diferente, guardadas as proporções, mas a maioria dos acidentes são nas avenidas principais da cidade, né? Tem dados no Infociga, que é um sistema do governo que é gerenciado pelo Detran, e a gente consegue ver muito claramente isso aí. Rogério, parabenizando pela pauta aqui, colocando, né? Hoje a gente tem uma cidade com muita tecnologia, ou seja, muita estrutura de câmera, etc., né? Então, uma cobertura, que a gente pode falar de fiscalização, de entender esse trânsito muito maior. Mas, ao mesmo tempo, você tem o fator humano, ou seja, o motorista, né? E que grande parte das vezes que a gente vê aí acidentes ou problemas, está ligado nesse fator. Está ligado. Tanto que foi alterado a nomenclatura, né? Antes a gente falava acidente de trânsito, e acidente dá a ideia de uma coisa que não dá para se evitar. E hoje a nomenclatura é sinistro de trânsito, porque todo acidente de trânsito ele é evitável. Seja porque o motorista falhou, né, por não verificar se o veículo dele está em condições para sair, para rodar, ou mesmo porque ele não seguiu a legislação de trânsito, né, foi desatento. Temos aí o celular, que é fator que proporciona a maioria dos acidentes, aí, dos sinistros, né? E de fato, né, o uso constante aí, e infelizmente, eu acho que todo mundo já em algum momento, né, observou alguém com o celular à mão enquanto dirigia. Sim. Eu mesmo, por atuar nessa área, quando eu estou no horário de folga, eu fico prestando atenção nisso, e é raro a gente ficar poucos minutos parado em uma avenida de grande movimento e não ver alguém mexendo no celular, né? Seja por conta do serviço, né? Que no caso os motoristas de aplicativo mesmo usam muito, né? Os motociclistas costumam, a maioria das vezes, até encaixar o celular no capacete, como se fosse permitido, né? Mas é infração de trânsito. Então, o celular hoje em dia o fator principal da desatenção do motorista. Perfeito. Bom, rápido intervalo. Na sequência nós vamos falar um pouquinho desse evento, né, que vai ocorrer na Câmara Municipal no próximo dia 17, e você pode interagir conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais, é rapidinho. Ótica Visuares, vídeo e locadora. A sua melhor opção está em novas instalações. Mais moderna e ampla e com muitas novidades. Na Ótica Visuares você encontra armações nacionais e importadas e todos os tipos de lentes com técnico especializado, atendendo inclusive aos sábados e domingos. A Ótica Visuares também é videolocadora com um acervo diferenciado em filmes clássicos, filmes para pesquisas e os últimos lançamentos. Rua José Elias Tame 179, próximo ao Pronto Socorro, 3761-1355. Ótica Visuares, vídeo e locadora. Há 15 anos a sua melhor opção. Lugar de criança é na escola, lugar de professor é dando aula, e lugar de eleitor é na urna no dia de eleição. Nós precisamos de todos pela educação, porque educação muda um país. A conta. Hoje eu pago, tá? Agora em São Paulo, pedindo a nota fiscal em restaurantes, você recebe 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento. Pediu a nota? Claro. Coloquei meu CPF, conferi, tudo certo. Tá com crédito, hein? É um crédito em dinheiro que pode ser depositado na sua conta ou usado para pagar o IPVA. Nota Fiscal Paulista. Quanto mais você pede, mais você ganha. Governo do Estado de São Paulo. Trabalhando por você. De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Sargento Caparelli, falando um pouquinho a respeito de trânsito, em especial aqui, né, de uma ação no próximo dia 17 na Câmara Municipal, falando um pouquinho, né, dessa atividade destinada aos motoristas de aplicativo e motofretistas. Como é que surgiu a ideia de fazer uma palestra, uma atividade voltada para eles? Essa ideia veio do comandante de companhia, o capitão Lucas, uma pessoa muito sensata que foi verificando através da estatística aí a necessidade de orientar o pessoal dos
dos aplicativos, né? Também a gente foi provocado por alguma das empresas de aplicativo que solicitaram que houvesse essa palestra. Já aconteceu na cidade de Franca, e eu acho que é de grande valia, porque a maioria do pessoal às vezes é habilitada há muito tempo, já passou por curso há muito tempo, e a ideia da gente é trazer aí, relembrar, né, as boas regras de conduta do motorista. E é interessante tocar nisso porque, primeiro, né, a gente teve um crescimento gigantesco aí no número, né, de aplicativos e número de motoristas de aplicativo, né? Acho que é colocar a cara na rua, você vê passando algum carro de aplicativo. E, consequentemente, o número de acidentes ligados a esses veículos. Sim. Essa acessibilidade, até pelo valor, né? Antigamente o táxi era tão caro, né? Hoje em dia o aplicativo deu essa possibilidade. E foram surgindo muitas empresas realmente, né? Acredito que as empresas de aplicativo até tentam colocar certas regras para os condutores, mas não conseguem estar presente o tempo todo, né? E acontece muitos acidentes aí com motoristas de aplicativo, muitos mesmo. Eliana, parabenizando pela temática e colocando também essa questão, né? Olha, muitas vezes as pessoas pegam o aplicativo para ir em área central, que tem uma dificuldade aqui, especificamente na cidade, grande de estacionamento, né? Ela pergunta justamente isso, né? Daquela questão de, olha, tentar deixar, né, o motorista deixar o cliente mais próximo possível do ponto, de muitas vezes isso interromper o trânsito. De fato, né, a gente vê pouco cuidado, né, e orientações nesse sentido de como proceder. Sim. O que é importante a gente entender, que a via é do pedestre, né? A prioridade que o código dá é para o pedestre. E, posteriormente, para a fluidez desse trânsito. Então, eu não posso prejudicar a coletividade para que um veículo só pare ali e trave o trânsito, né? O motorista, muitas vezes, ele não consegue entender a diferença entre parada e estacionamento. Então, ele estaciona o veículo no local proibido, na faixa de rolamento, e acha que aquilo é só uma parada. A parada é para embarque e desembarque de passageiros. Mas é interessante que tenha pontos de parada para esses veículos, né? Os veículos de aplicativo, para que, assim como a gente tem para os ônibus, né? Para que tenha essa mobilidade e facilidade, né? Dá uma fluidez, até porque também tem isso, né? Olha, às vezes não é como, por exemplo, a gente vai deixar um familiar, uma criança na escola, que você só para, né, faz a retirada. Às vezes tem o pagamento desse aplicativo e tudo isso vai consumindo um tempo que prejudica a fluidez do trânsito. Exatamente. Muitas vezes o motorista chega e ele tem que ficar falando com o cliente dele ali para que encontre o veículo, né? E isso demanda um tempo e nesse tempo está travando todo o trânsito ali, né? Muitas das vias do centro da cidade não permite que se passe mais de um veículo por vez, então isso causa um transtorno muito grande. Exatamente. Uma outra questão, não é, que o Jonas e o Pedro aqui tocam em pontos muito similares, que é também a segurança desses motoristas, né? E ao mesmo tempo a questão de não conhecer o próprio cliente aí, não é? Por exemplo, o Jonas coloca aqui a questão de carros de aplicativo muito próximos a locais conhecidos como ponto de tráfico de drogas. Ele coloca até onde a responsabilidade do motorista de aplicativo, né, que usa muitas vezes o carro como ferramenta do tráfico. Infelizmente acontece isso, né? Muitas vezes não por intenção do motorista de aplicativo, mas a pessoa que está cometendo um ilícito muitas vezes usa do veículo de aplicativo para fazer esse deslocamento. Aqui em Batatais é feita abordagem muitas vezes desse veículo de aplicativo, porque está saindo do local que a gente sabe ser conhecido como ponto de tráfico, ou que tenha suspeita de que esteja transportando alguém que está foragido da justiça. É feito isso, né? Mas conseguir saber se a pessoa que está como passageiro é uma pessoa que está... pessoa de bem, que não tem problema nenhum, ou se é alguém que
que seja foragido da justiça, por exemplo, é muito difícil, né? Exato. Então tem abordagem ali e vai talvez parar o veículo um tempinho, né? Exatamente, né? E justamente isso, né? É entender que faz parte, infelizmente, aí do ofício, né? E não existe barreira ainda a respeito disso. A gente sabe que algumas empresas em cidades maiores não atendem determinadas regiões justamente por isso, né? Eu no tempo que eu estive em São Paulo, eu usava muito o aplicativo e muitas das vezes conversando com o motorista de aplicativo, ele dizia que quando a corrida era para certa localidade, ele cancelava, não ia, né? Porque contavam sempre fatos que aconteceu 1, 2, 3 vezes até eles recusarem certos locais, né? Não sei se isso acontece na cidade de Batatais, né, que é uma cidade menor, porém, em cidade maior isso acontece, sim. Muito bom. Mais um breve intervalo, na sequência, quarto bloco. Você ainda pode continuar interagindo conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. É rapidinho. O médico oftalmologista é o profissional mais indicado para fazer o diagnóstico de qualquer necessidade de correção visual e prescrever lentes oftálmicas para satisfazer a necessidade de seu paciente. Uma vez com a prescrição médica em mãos, o futuro usuário de óculos se dirige a uma ótica para que sejam confeccionados os seus óculos. Assim, o consumidor sente a credibilidade como fundamental e isso faz toda a diferença. Falando em credibilidade, a Ótica Francana supera as expectativas dos consumidores, pois possui um trabalho contínuo de capacitação da equipe em técnicas óticas e vendas, qualificando profissionais altamente eficazes. Esse processo, aliado à mais alta tecnologia disponível na fabricação e montagem de lentes oftálmicas, se traduzem em performance inigualável. No laboratório de industrialização das lentes, geradores de curva de última geração e máquinas de polimento garantem lentes perfeitas, inclusive nas mais altas dioptrias e mais variados índices de refração. Já no laboratório de montagem, os sistemas mundiais Kappa e Alpha garantem precisão total à tomada de medidas e acabamento perfeito nos mais variados tipos de armações. Com isso, no momento mágico da entrega, conseguimos materializar nos óculos a prescrição feita pelo oftalmologista e todos os demais benefícios apresentados pelo consultor no momento da venda. Por esse e outros motivos, podemos certamente afirmar: Ótica Francana, 43 anos de credibilidade. De volta com o Educador Entrevista, continuamos aqui na companhia do Sargento Caparelli falando um pouquinho a respeito de ações no trânsito e também especificamente aí, né, desse evento no próximo dia 17 na Câmara Municipal, voltado aí para motoristas de aplicativos e motofretistas. O Kleber perguntando se é necessário fazer alguma inscrição para esse evento. Não. Esse evento é aberto ao público, vai ser no dia 17 de agosto, às 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Ele tem o foco para motoristas de aplicativo e para quem usa as motocicletas para trabalhar, seja mototaxista, motofretista. O foco é para eles porque eles trabalham com isso e estão mais tempo no veículo, né? Mas qualquer pessoa da população está convidada a participar, a gente faz questão, a gente vai estar lá para sanar qualquer dúvida que tiver. Acredito que seja uma boa oportunidade. Perfeito. E justamente por isso, né, é um momento aí de reciclar, de entender aí as funções, mas também da gente prevenir muitos problemas que a gente está tendo, que infelizmente, né, cresceu o número de acidentes. Cresceu. A gente teve, inclusive ontem, um acidente aqui entre 2 veículos com 8 vítimas.
causado aí por uma possível embriaguez. Teve um acidente recente também, há pouco tempo, entre uma motocicleta e um autopropelido, que restou 2 vítimas, infelizmente. Os condutores dos 2 veículos faleceram no local. Então, são eventos esporádicos, mas com fatalidades, né? Exatamente. E na participação aqui, né, a gente está falando dos autopropelidos aí, né, dos veículos elétricos, não é? Daniel coloca, né, que o número desses veículos cresceu muito, né? Estão invadindo toda a cidade, muitas vezes com a pessoa sem nenhum equipamento de segurança, não é? Como é que é a instrução a respeito disso? E porque a gente vê inclusive menores, não é? É bem flexível o uso desses veículos. O autopropelido até 1000 watts, e que atinge até 32 km por hora, ele tem essa possibilidade de ser conduzido pelo menor de idade. Ele não tem a obrigatoriedade do uso de equipamento de segurança, e isso faz com que a pessoa talvez que não tenha conseguido aí, ter a sua CNH, que ele use esse veículo, né? A ideia dele é a acessibilidade para aquela pessoa que tem dificuldade mesmo, um idoso, uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção. Mas a Polícia Militar, ela tem feito aí abordagens e orientado as pessoas a que sigam as regras de trânsito, a que usem equipamentos de segurança, até porque um veículo desse colidindo a 32 km por hora vai causar lesão e até a morte, né? Exato. Então uma pessoa tem que ter essa consciência. Exatamente. E ter esse entendimento, né? Porque justamente olha, estou colocando a vida quando a gente pensa em menores, né, do meu filho em risco, não é? Então tudo bem, olha, estou dando um veículo, mas tem regra, vai usar aí o equipamento, vamos ter uma noção básica pelo menos de trânsito, do que pode, do que não pode, para não se arriscar. Sim, estava até conversando com um policial militar, ele comprou uma motocicleta dessa pro filho dele, um autopropelido, e ele falou que a primeira coisa que ele foi dar orientação de trânsito para o filho, capacete, né, e explicar para ele do perigo que tem isso, né. É claro que facilita muito a locomoção, né, essa facilidade de locomoção. Sim. Ajuda muito, e a acessibilidade pelo preço também. Uhum. E a compreensão também que todos nós, como motoristas, a gente tem que redobrar o cuidado agora, né, justamente pelo número desses veículos, e porque são veículos silenciosos, né? Quando a gente já se preocupava com motocicleta, com ponto cego, com esse tipo de coisa ao dirigir, cuidado redobrado agora com esses veículos nas ruas. Redobrado. Essa é a direção defensiva, né? A gente, quando entra no veículo, por mais que a gente esteja dirigindo de forma correta, seguindo as leis de trânsito, a ideia é não se envolver em acidente. Então, mesmo que o outro esteja transitando de forma errada, é prudente que a gente tome conta de todo mundo que está ali, né? Isso facilita muito. Mais um breve intervalo. Na sequência, o último bloco dessa conversa. Você ainda pode interagir conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. Voltamos já. Rede Brasil Fitness, um verdadeiro centro de atividade física, esporte, bem-estar e lazer. Faça parte desse time. Aulas de Body Systems, Body Pump, Body Gen, Body Step, Body Balance, Muay Thai, Axé, CX, RPM, musculação e muito mais. Aberta das 6 às 24 horas. Preços a partir de R$ 75. Para você que quer muita alegria, bem-estar e qualidade de vida, venha para a melhor Rede Brasil Fitness. A sua vida com mais saúde. Avenida Caramuru 567, Jardim Sumaré. Depois do sucesso do Bonavita Ribeirão Preto e do Bonavita Siena, a PDG lança o Bonavita Florença. Você vai morar na Zona Sul em uma estrutura completa, com controle de acesso, clube com mais de 20 itens de lazer, piscinas adulto e infantil, salão de festas, quadra de tênis, campo de futebol e muito mais. Abertura de vendas dia 25 de outubro. Mais um sucesso PDG, Bonavita Florença. Rapaz, toda vez
vez que eu olho para o mar, me dá mais certeza de que quero fazer biologia. Conhecer cada ecossistema, cada espécie, cada tipo de peixe. Engraçado, toda vez que eu olho pra praia, penso em fazer educação física. Ah, fala sério, né? É sério. Se você pode escolher o que vai ser, escolha fazer o Enem. Um ensaio para a vida. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. So man, how did you kill Cerberus last time you played the game? I just kept hitting the same head over and over again until it dies. So, is that so simple? You cut off the head? You don't know what they're talking about, do you? Too bad. You should come study with us. Objetivo Idiomas. In this globalized world, English is essential for your job. Come study business English with us. Right, Leandro? So, come. Do as I do. Objetivo Idiomas. Matrículas abertas para 2009. 3761-4900. De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco aqui, o último de conversa com o Sargento Caparelli, falando um pouquinho a respeito de trânsito e da ação no próximo dia 17, aí junto com os motoristas de aplicativos, motofretistas, aqui na cidade, na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã. Ricardo parabenizando aqui pelo tema e focando numa coisa, né, que a gente já tocou, mas que é importante, que ainda é álcool e direção, não é? E que, infelizmente, a gente ainda vê as pessoas agindo de maneira irresponsável, bebendo e dirigindo. Sim, acontece muito. Muitas vezes a pessoa acha que está bem para dirigir e não está. A gente é bem rígido com essa questão, então se envolveu no acidente, está embriagado, ele vai ser feito o que tem que ser feito com o condutor, para justamente punir quem não leva a sério, né, as obrigações que tem. Exatamente. E de fato, a gente vê também muitas operações da polícia, né, no sentido de vez ou outra estarem em pontos variados da cidade, fazendo aí o uso do etilômetro, justamente para mais do que qualquer outra coisa, sensibilizar as pessoas, né? Que, olha, a lei está em vigor e, infelizmente, tem muitos acidentes ocorrendo porque ainda há pessoas irresponsáveis nesse sentido. Sim, acontece muito aqui. A gente sempre faz bloqueios de trânsito com essa ideia educativa e, muitas vezes, em conjunto com o Detran, né? Acontece sempre. Inclusive, na palestra, a gente vai levar o etilômetro para quem tiver interesse, quiser ver como é que funciona, assoprar o etilômetro, vai estar presente lá para tirar essa dúvida, né? As pessoas têm muito medo de assoprar o etilômetro, mas quando a pessoa não ingeriu bebida alcoólica, não tem como aparecer lá no etilômetro. Então, a gente tem o etilômetro passivo, que muitas vezes é usado, que tem uma luzinha em cima, se não bebeu ela fica verdinha, se bebeu fica vermelha. Essa daí pode dar talvez uma oscilação, mas o teste definitivo não há possibilidade. Então, se a pessoa não bebeu, ela pode ficar tranquila, soprar o etilômetro, que não tem problema. Muito bom. A respeito, né, da palestra na Câmara Municipal, Pedro perguntando se é necessário fazer inscrição prévia ou é só comparecer. Não só comparecer, a gente faz questão da presença da população. Como eu disse anteriormente, a prioridade é para o motorista de aplicativo, porque ele usa o veículo, né, como ferramenta de serviço e está mais exposto a isso. A ideia é conscientizar dos riscos, né, que ele corre ao não seguir as leis de trânsito, tentar esclarecer certos pontos, né, tá aberto lá para pergunta, para esclarecimento, mas a população em geral pode participar, a gente faz questão que estejam presentes. Muito bom. Sargento, quero agradecer imensamente aqui, né, a participação conosco. Fica aqui sempre aberto esse espaço para dialogar com a população nesse tema tão importante e a gente espera realmente isso, né, consciência no trânsito. Sim, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente consegue melhor educar e ensinar explicando o que tem que ser feito, né? O trabalho da Polícia Militar, ele é educativo também. Então, muitas vezes a gente aborda o cidadão, explica para ele o motivo que ele está sendo autuado, porque isso é melhor do que levar uma autuação sem ser parado e muitas vezes não entender o motivo daquilo. Então, a prioridade é essa, né? A norma fala que isso, que é a regra, então essa abordagem.
e junto com isso essas ações educativas, né? Muitas vezes é disponibilizada essas situações e o público não comparece, então faço um apelo aqui para que todos participem e aproveitem essa oportunidade que vai ter. Muito bom. Rápido intervalo, eu volto já com os recadinhos finais do programa. Não saia daí. SBS 30 anos. E você, motociclista, é a nossa história. Agilize seu dia. Bauleto só R$ 59,00. Pneu traseiro para Titan, R$ 56,90 colocado. Mais segurança com o alarme Positron, só 10 de R$ 25,00 colocado. SBS é top of mind. Mais esportividade com o macacão de couro Tex. Mais bota, grátis par de luva, só 10 de R$ 190. SBS 30 anos com você. 3977-2777. sbsmotos.com.br. Ótica Visuares, vídeo e locadora. A sua melhor opção está em novas instalações. Mais moderna e ampla e com muitas novidades. Na Ótica Visuares você encontra armações nacionais e importadas e todos os tipos de lentes com técnico especializado, atendendo inclusive aos sábados e domingos. A Ótica Visuares também é videolocadora com um acervo diferenciado em filmes clássicos, filmes para pesquisas e os últimos lançamentos. Rua José Elias Tame 179, próximo ao Pronto Socorro. 3761-1355. Ótica Visuares, vídeo e locadora. Há 15 anos a sua melhor opção. E você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui. Fique agora na companhia da TV Brasil.